Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Iraté. Esse vídeo foi gravado durante um evento aqui no município de Pedras Grandes, com o objetivo de apresentar aos agricultores, principalmente os produtores de fumo, a cultura do alho nobre como alternativa de renda para a agricultura familiar. Para facilitar a divulgação, esse material vai ser dividido em 5 partes. Essa é a terceira parte da palestra, onde José vai tratar dos problemas e soluções para o controle de doenças, insetos e plantas invasoras na lavoura. Então passa a palavra para o nosso extensionista Eusébio Pazini Toneto, que dará início à sua palestra. Tratamentos fitossanitários. Eu acho que isso é o que a gente pensa, questão de doença, né? Questão de praga. Nós usamos um tratamento padrão que veio para o nosso ERT. Né? Um recomendado eram 2 tratamentos semanais. Né? Nós não fizemos isso, até porque dificuldade de mão de obra e questão de produto. No primeiro ano a gente fez 2 tratamentos no ciclo todo. E não tivemos problema com doença, não tivemos problema com praga. A gente só ficou observando os sinais da planta. Se tu via que estava com excesso de água, corta a irrigação, diminui dependendo da fase. Usamos o gotejamento nesse primeiro ano. Então pouco molhamento de folha, foi um ano mais seco. A gente conseguiu tocar com 2 pulverizações. Mas assim, o risco lá para nós era outro, né? Se não desse nada, né? Agora vocês vão ter todo o custo de vocês envolvido. Então essas pulverizações, vocês têm que pensar, têm que acompanhar bem a lavoura, né? Então, no segundo ano a gente pensou, vamos tentar promover a saúde da planta. Vamos trazer condições favoráveis para uma planta se desenvolver bem, uma adubação bem equilibrada, né? A cobertura morta a gente utilizamos palha de arroz. Então a gente conseguiu que a planta se desenvolvesse sem estresse, mais sadia, diminuindo ainda mais o uso de fungicidas, né? Herbicida a gente não usou, foi controlado manualmente e com essa cobertura de palha aqui diminuiu muito, né? O problema com as plantas invasoras, né? O principal aí é a ferrugem, acho que todo mundo conhece, né? A ferrugem é um problema sério para a cultura do alho, então eu coloquei aqui como é que ela aparece, né? Para efeito de curiosidade. Então, alta umidade do ar vai favorecer o aparecimento dela e temperaturas um pouco mais amenas, em torno de 15 a 24 graus. Né? Abaixo de 10 graus, ela já não aparece. Acima de 20 graus, também já não tem problema. De 24 graus. É naquela faixa ali que ela vai aparecer. E com umidade elevada. Para que eu vou estar passando durante toda a semana produto para controlar a ferrugem se eu não tenho essa condição de clima? Né? Então é isso que a gente tem que observar. E está lá na lavoura olhando. Né? Se não tem aparecimento, não está começando, abre mão do tratamento. É custo a menos. Né? Condições inadequadas de cultivo, como solos compactados, de baixada, desequilíbrio nutricional, excesso de nitrogênio e permanência de restos culturais é um dos principais fatores para aparecer essa doença. Então, assim, às vezes, tendo um bom manejo, tu já vai começar a diminuir esses tratamentos. Foi o nosso caso lá. Ainda na ferrugem, né? Rotação de cultura, manutenção de uma adubação equilibrada, né? Mancha púrpura é outro problema que vai aparecer. Então, alternária, né? Ocorre em todas as áreas de cultivo, isso provavelmente tem já aqui na região. Então, pode causar perda superior a 50% na lavoura, dependendo do grau de infestação, né? Como pode também acabar com toda a lavoura, bater e não sobrar nada, né? Então, umidade também do ar elevada, acima de 90%, temperatura de 21 a 30 graus, então temperatura já um pouco mais alta, né? Também os manejos inadequados da lavoura, deficiência de nitrogênio e também o uso de muitos produtos químicos que pode dar fitotoxicidade, né? Os defensivos, e adubos foliares pode favorecer o ataque dessa doença, bem como o TRIPS, né? Que vai causar ferimento e facilitar a entrada. Controle químico, né? Com uso de fungicidas específicos,
tu consegue ter um bom controle, né? Depois que a doença se instalou, tu consegue controlar só com o químico, né? Bacteriose é outro problema. Temos 4 espécies de pseudomonas que causam a queima bacteriana. Também estresse causado por uso excessivo de agrotóxicos, né? Vão favorecer a entrada dessa doença na lavoura. Mas isso tudo tem produto registrado, tá? Consultou, vem aí, ó, tá aparecendo, tem um sintoma. Vocês vão encontrar produtos aqui na região. Não é problema hoje dizer, falta produto registrado para cultura. É uma recomendação que o pessoal faz assim, ó, eu quero produzir sistema agroecológico, posso tentar. Mas se entrar esses problemas, tu vai ter dificuldade. Então, assim, ó, no agroecológico, o principal fator é a promoção de saúde para a planta. Sistema de plantio direto de hortaliças, né? O uso de plantas antagônicas, né? No processo de adubação verde, isso tu vai suprimir, mas tu vai ter uma produtividade um pouco mais baixa, diminui talvez um pouco o risco, porque tu também tem menos custo, né? O mofo azul, quem não conhece o penicílio, né? Aquele fungo que ataca nas laranjas, né? Que estão no chão. Então isso aí tem por tudo. E só que a principal forma dele se instalar é ferimento. Então tu vai fazer uma capina, machucou, ele pode se instalar. Outro, vem a semente, tu não tratou, se tiver, ele vai se instalar com o bulbilho ali ainda em desenvolvimento, a planta que se desenvolvendo, ele pode dar uma podridão ali e comprometer. Boa parte da tua lavoura na fase inicial pode perder por causa desse fungo aqui. Então o tratamento lá é fundamental. Podridão branca, né? Baixa umidade e temperatura na faixa de 10 a 20. Esse aqui já tu tem que ter, ó, não tem umidade, pode se instalar essa aqui, né? Depois que se instalou, até 10 anos no solo ela permanece. Então rotação de cultura, né? E o tratamento do alho semente também, para evitar que ela se instale. Ácaros, aqui ó, aparece muito isso aqui. Então é outro problema. Tem produto registrado para controlar, não tem muita dificuldade, mas se não controlar ele vai dar problema lá na lavoura e depois lá no galpão. Ele continua atacando lá, o que dá o xoxamento, né? Fica o alho xoxo, ele continua atacando lá também. É um ácaro que é invisível, né? A olho nu. E mancozeb, abamectina, é tudo registrado para cultura, para esse controle, lá no campo, né? Nematóide, tá aí os danos dele, né? Se instalou na área, é bem complicado o controle. Então, medida de manejo, plantio de plantas antagônicas, crotalária, cravo de defunto, as mucunas, eliminação dos restos culturais de plantas hospedeiras. Se isso não der muito resultado, solarização e uso da manipoeira da mandioca. Diz que tem um resultado bacana em cima da área para diminuir então o ataque dos nematóides, né? A nossa área lá, que foi plantada o ano passado, ela foi feita adubação verde. Colocamos mucuna, feijão de porco, as crotalárias e guandu. Então essa área ficou agora o verão todo com adubação verde. Nós vamos agora acamar isso, né? Roçar, acamar, e vamos entrar com plantio de hortaliças para fazer a rotação. Então essa área nós não entramos mais com o alho ali, né? A gente vai para outra área. Então para fazer essa rotação e diminuir a pressão dessas pragas. Controle de plantas indesejadas. Então o alho é uma planta que sofre bastante, né? Competição de plantas invasoras, em função do crescimento inicial lento, do porte baixo da cultura e da arquitetura da planta. Então a folhinha dele é muito estreita, ereta, não cobre perfeitamente o solo, fazendo com que o mato venha e o controle seja muito difícil, né? Então o nosso controle lá, né? À mão. Então era feito capina no início, dá para ver ali, ó, as fileiras simples, né? Custa cobrir, o mato vinha. E se não controlasse cedo, isso aí, o mato crescia, que era uma loucura, depois tu ia arrancar, mexia muito ali no sistema radicular, fazia um estrago terrível. Então esse foi o principal problema que a gente teve. Muita mão de obra para controlar as plantas indesejadas. Tem. Então esse aqui foi o nosso, eu não usei herbicida, né?
Nosso foi assim no primeiro ano. No segundo ano a gente já abriu mão de uma cobertura morta. A gente já teve menos problema. Uma pessoa cuidou tranquilo da nossa área, não teve problema. Né? Nascia um matinho, arrancava. Um pouco de mato até se ficar por ali também não vai causar problema, né? Nos carreiros e tal. Só que além de ajudar aqui nas plantas invasoras, diminui a temperatura do solo, reduz perda de água por evapotranspiração, diminuindo a irrigação, reduz o impacto da chuva e da irrigação sobre o solo, evita erosão e também favorece a emergência da cultura. Então, problema, desvantagem. Tenho que ter esse material, essa palhada, tenho que trazer mão de obra para cobrir e manter ela. Então, é um custo a mais, né? Pelo fato da mão de obra. Mas o resultado ali é fantástico. E o outro é o herbicida, né? Nós temos 19 produtos comerciais hoje registrados para o alho. 19 herbicidas. Né? Segundo o pessoal que produz, os mais utilizados hoje, que estão fazendo um bom efeito, é o Totril e o Select. Né? Tem o Ronstar também, que é utilizado, mas somente lá na fase inicial, e aquele período ali, ó, dos 30 dias após a brotação até os 120 dias, no caso deles, que é um ciclo de 150, né, no nosso um pouquinho menos, essa pressão, é o período que tu tem que estar com a lavoura limpa, bem limpa. Né? Então esses herbicidas aqui fazem um controle muito bom. Então está aqui o Totril, né, que é um pouco difícil para vocês verificarem, mas ele é um herbicida seletivo, principalmente para folha larga, esse aqui. Né? Então, em pós-emergência precoce, lá no início, fase bem inicial, tu tem que aplicar ele. Né? O Select, ele é um graminicida, então ele vai controlar, e é altamente seletivo para o alho, então não dá problema. Pós-emergência das culturas e das plantas daninhas, então dá para ver aqui, ó. 2 a 3 perfilhos, lá na fase inicial também. Tu vai conseguir controlar sem problemas. Então é produto que tu acha fácil aí, né? A dose dele ali também é baixa por hectare. O Ronstar eu trouxe para efeito de curiosidade. Não sei se eles estão usando lá ainda. É um produto antigo, acho que a maioria conhece. Né? Uso muito no arroz. Né? E ele controla tanto folha larga como folha estreita. Controla as duas na fase inicial. Né? Só que é um herbicida de contato e aplicado na pré-emergência e pós-emergência inicial das plantas daninhas e da cultura. Então, lá no início, é um produto que tu consegue usar para fazer um bom controle. Essa palestra continuará no próximo vídeo, onde o Eusébio vai tratar de manejo de adubação de cobertura e irrigação. Então espero que vocês continuem assistindo esses vídeos e até a próxima.